Bela Campos e Cauã Raymond brigaram outra vez. De novo, Zé, eu não acredito. Pois é, os dois parece que sequestraram a Globo, estão deixando a Globo de mão atada. E quem acaba sofrendo com isso é a novela, que já não está estas maravilhas todas. Inclusive está perdendo aí na audiência para Dona de Mim, que é a novela da Sete. Isso não pode acontecer, gente. Sinceramente, esse Paulo Silvestrini, o diretor, ele tem que fazer o remake de Bananas de Pijama, porque o diretor banana, viu? A coisa aconteceu da seguinte maneira, vou explicar porque eu fui ver a matéria e não entendi direito, estava bem mal escrita, mas investigando, acho que eu consegui entender. Eles estavam fazendo uma cena dentro do carro, e aí a Bela Campos, a Maria de Fátima, tinha que dar assim, um empurrão, uma provocação no César do Cauã e dizer assim, você é um frouxo, e empurrar ele. Aí ele ia revidar da seguinte maneira, acho que já fora do carro, ia dar um empurrão para que aí ela caísse e ralasse o joelho todo, igual a Ludmilla lá na entrevista com a Gabriela, Marília Gabriela. E aí, nisso dele dar um empurrão, aí ela não gostou, mas ele também não tinha gostado quando ela deu o outro empurrão. E aí começou a pesar o clima, um brigando com o outro, falando sei lá, da intensidade do empurrão, ou simplesmente não gostando da encenação um do outro. E o diretor Paulo Silvestrini fez o quê? Ele mandou todo mundo sair. Primeiro ele fez igual a Stephanie do CrossFox, lembra? Quando ela foi lá e disse assim, para a gravação, pois ele falou para a gravação, mandou todo mundo sair, ficou a Bela Campos, o Cauã, ele e o cinegrafista. Quatro pessoas para ver se conseguia levar essa cena até o final. Gente, por favor. Aí eu fui ler lá na matéria, já esqueci, acho que do Lobianco, dizendo que eles já tinham ensaiado essa cena de maneira separada. O Paulo ensaiou com cada um de maneira separada, simplesmente foram juntar lá para fazer a gravação. Mas vem cá, em que universo é que isso vai dar certo? Porque nem eu, nos meus tempos de diretor de teatro amador, eu ensaiava com eles separados. Isso não existe. Eu vi um vídeo um dia desses daquela atriz Isabel Teixeira, ela falando que quando ela foi lá para o Pantanal com o Murilo Benício, eles gostaram tanto da cena que eles queriam fazer, repetir, porque, claro, quanto mais você repete, melhor você fica. Então, como é que esses dois vão fazer cenas, cada um de um jeito, para que só fosse fazer uma tomada? Ou seja, na primeira eles já tinham que acertar. É claro que isso não vai dar conta. E, segundo conta a matéria, o diretor decidiu que todas as cenas que tivessem interações entre os dois seriam feitas desta maneira. Cada um ia ensaiar com uma outra pessoa, até mesmo o movimento das mãos e tal, que é para quando juntasse os dois, eles já saibam o que tem que fazer e aí pudesse ficar o menor de tempo possível. Não, sinceramente, se eu fosse a Globo, eu demitia esses dois, porque não é possível. Ah, Uziel, mas a culpa não é da Bela Campos, que ela é pior atriz do que ele. Realmente eu acho que ele interpreta melhor do que ela. Claro, já teve interpretações ruins dele, já teve, mas, pombas, o homem tem 20 anos de fazer novelas, então alguma coisa ele sabe. Diz que a confusão começou com isso, né? Que ele quis mais ou menos dirigi-la em cena e ela não gostou. Agora, aquela coisa, realmente eu acho que, como ele tem tantos anos, mais do que ela, ele deve saber. E eu acho que não teria nada de mal ela ficar ali também para aprender. Agora, claro, se ele quis ensiná-la de uma maneira muito agressiva, ela também tem todo o direito de não gostar. Só que de uma coisa eu tenho certeza, gente. Não existe em lugar nenhum da Terra que você vai ter um trabalho e você não vai se estressar com nenhum colega de trabalho. E aí você vai se estressar com um e vai levar esse problema para o chefe, porque aqui não se trata só de um trabalho separado, eles não são, não tem uma barraca na feira, seu próprio negócio, não. É uma novela que tem aqui centenas e centenas de profissionais e tem uma empresa que está dependendo disso. O Ziel, mas a Globo tá bem, porque a Globo bate aí os 20 pontos, 22 pontos de audiência, enquanto a Globo e o SBT tá marcando o quê? 3.2, 3.4. Mas o que acontece é que a Globo ela não está mais competindo com essas emissoras. A Globo agora ela compete com o streaming, o YouTube, a Netflix, que também tem propaganda agora. Então o que acontece? Se a novela das nove não dá a maior audiência, as pessoas, ou melhor, as marcas não vão querer anunciar exatamente aí, vão querer anunciar na Dona de Mim, que no horário das sete sempre foi mais barato. Então o que é que acontece? A Globo teria que talvez baratear
é uma questão de dinheiro, ia ter que deixar mais barato lá para anunciar no horário das 9, que é o horário que paga muitas das contas. Então, a questão aqui não é com medo das outras emissoras, o fracasso aqui é realmente uma questão financeira, e eles já fracassaram com o BBB 25, que foi realmente uma filial do purgatório. Quem é que conseguiu assistir esse BBB 25? Terrível. E isso atrapalha também a qualidade da novela, que já, como eu falei, não está das melhores, porque uma briga entre atores que têm tanto tempo de tela juntos coloca uma novela a perder. Veja o caso, por exemplo, de Pecado Capital. Lembra quando a Glória Pérez decidiu fazer esse remake, que tinha lá o Francisco Coco e também a Carolina Ferraz, e a coisa não deu certo para os dois porque ela não queria beijar ele, mas a novela dependia disso, dependia muito da química dos dois, né? E aí ela disse que não beijava de jeito nenhum, ficou assim um clima horroroso lá. Ela poderia, no meu ponto de vista, talvez ter agido de uma maneira um pouco menos agressiva ou menos incisiva. Eu não sei, poderia chegar lá para o Francisco e dizer assim: Ô Fran, deixa eu te dizer, fio, chupa aqui um pacotinho de house preto antes de me beijar, pode ser? Só pra gente ficar assim de boa. Tenho certeza que ele comprava o pacotinho de house preto e chupava, entendeu? A repórter lá do Léo Dias foi fazer lá uma reportagem, numa gravação que estava o Cauã e a Bela, e segundo ela foi ver se ele estava cheirando bem, e disse que estava cheirando bem, que ele não estava fedendo, igual a Bela Campos falou. Ou talvez foi porque aí realmente o Cauã Raymond, ele foi no Atacadão, comprou um pacote desse que vem uns 30 do desodorante Avanço, e com o Avanço elas avançam, embora parece que na verdade a Bela Campos quer avançar na cara dele, porque ela já criou um ranço. Só que as notícias dão conta que o Cauã, ele já recuou, que ele já botou o rabinho entre as pernas e tal, e que ele está tentando cooperar. Áuzia, mas isso daí são notícias falsas por causa do homem branco, do não sei o que lá das quantas, pelo que eu vejo de tantos anos de trabalho, e ele já teve problema com outros atores, e isso não foi, digamos assim, algo que chegou a comprometer as gravações como está acontecendo aqui. E você veja que aí nos 60 anos da Globo, o que aconteceu? Cauã Raymond apareceu lá várias vezes, deixando claro que a Globo está mais do lado do Cauã do que do dela. Então, ou ela bota o sapatinho e ela muda um pouco e tenta levar isso mais na maciota com ele, ou então vai arrebentar para o lado mais fraco, e o lado mais fraco é o dela, primeiro pela interpretação dela, que é a mais fraca de todas. Vai ver as feições da cara dela nas interpretações e vai ver a de Cauã Raymond. Ele não é o melhor ator do mundo, mas nossa, mas não tem nem comparação. Se vê que ele já tem ali uma formação, porque ela ainda interpreta da seguinte maneira, fazendo aquelas caras que parecem máscara do Carnaval de Veneza. Para não ficar tão marcado, tão alegórico, aí o que é que ela faz? Os coaches trabalham com ela ali num método que eu chamo de neutralização da canastrice. Então, para não ficar fazendo essas caras que parecem máscara de carnaval, ela dá uma baixada assim no tom e tal, mas não consegue calibrar direito. Então, fica parecendo que ela faz sempre a mesma cara, ou então aquela coisa meio blasé. Então, ela é que está devendo nesta história aí da interpretação. Assim que eu acho que ou ela muda isso, ou realmente depois que terminar Vale Tudo, aí a carreira dela vai parar. Porque quem é que vai querer chamar Bela Campos se ela sair com esta fama de que foi ela que realmente foi aí irredutível e que não ajudou que a coisa avançasse? Vamos dizer, ela vai fazer agora um par romântico, e nesse par romântico ela não vai gostar, e aí o problema que a gente não vai ter depois disso, desse jeito, é bem capaz que no Desgraciado do ano que vem ela ganhe como a pior atriz do ano, tanto pela sua cena lá na novela mesmo, quanto por esse antiprofissionalismo aí que estão martelando que é culpa dela. Inclusive vai ter o Desgraciado 2025, vai ter as categorias das piores novelas brasileiras, o pior ator brasileiro, o pior personagem brasileiro e também lá dos mexicanos, vai ser na segunda-feira ou na terça-feira. Então já se inscreva na bodega do canal, que é para você não perder. Tá concorrendo Mania de Você, enfim, tá concorrendo aquelas novelas que realmente entregaram nada vezes nada, né? Que a qualidade está abaixo do pré-sal. Eu sei que muita gente vai ficar revoltada com a minha opinião, achando que eu tô passando pano, mas a prova que eu não estou é que eu fiz um vídeo, um resumo sincerão do Cuidado com Quem Você Transa, episódio Cauã Raymond. Esse vídeo já está bombando, foi na semana passada e já tem mais de 50 mil visualizações, assista. E nele você vê que não, eu vou de acordo com os fatos. Vou deixar o link aí no primeiro comentário, se você ainda não viu esse vídeo, assista. De todo modo, quando um não quer, dois não brigam. Então, se esses dois não se entendem, eu realmente acho que a Globo poderia
mandar um pouco ir passear, principalmente no caso dela, que ela não tem, infelizmente, tantos trabalhos para poder dizer assim, olha, estou compensando aqui a minha falta de profissionalismo, estou compensando aqui todos esses problemas que eu causei nesta novela, estou recompensando com as coisas que eu já fiz antes. Ela não tem esse histórico, coisa que o Cauã Raymond tem. Então, aqui são os fatos colocados. Sei que vai ter fã do Oito Varrido, talvez macunhado bastante fortemente, dizendo aí embaixo, o Zé está com inveja. Não, talvez até um pouco com inveja, né? Porque realmente, com o salário que esse povo ganha, mas não é inveja, é indignação. Gente, segundo saíram aí alguns números dizendo que a Bela Campos ela ganha 60 mil por mês. Cauã Raymond, que já tem muito mais anos de carreira, ganha 120 mil. Bom, a gente sabe que encontrar uma pessoa no Brasil que ganhe mais de 10 salários mínimos não é uma coisa assim muito fácil de se encontrar. Claro que existe gente que ganha milhares e milhares de dinheiro, mas o grosso mesmo, Ave Maria, muita gente sobrevive com um salário mínimo. Vai lá, 2 explodindo, imagine 10. Agora quer dizer aqui, a Bela Campos, que está entrando agora, iniciando, é 60 mil. 60 mil dá quantos salários mínimos? Quer dizer, com tanto de salário mínimo que essa menina ganha, fazendo cada mês de novela, não daria para realmente ela escolher melhor as batalhas que ela vai lutar, porque assim, ela pode dizer, fez lá a questão no compliance da Globo e tal, mas a gente não tem vídeo, a gente não tem realmente ali como saber se a maneira como ele falou com ela foi tão assédio moral assim, porque a gente não viu. Pode ser que tenha sido, até pode ser que tenha sido, mas está faltando prova para isso, e também acho que se fosse a Globo, eu estou falando depois de ver o show de 60 anos, acho que se fosse realmente assim, nesse nível de gravidade, a Globo não teria mostrado com A mais B que está mais do lado de Cauã do que dela, porque quando o Bocardi, acho que era Bocardi, né, foi lá demitido da Globo, Daniela Beirute do SBT, a diretora, queria contratar ele. Fez lá toda uma menção que iria contratar, mas quando ficou sabendo do nível das acusações, que aquilo que saiu era só a ponta do iceberg, e viu que realmente o negócio era profundo, ela não contratou. Falou, não, meu filho, vai lá para outro lugar, vai procurar a sua banda, porque não vai dar para vir para cá não. Então, é baseado nesses fatos que eu estou dizendo que acho que nessa história toda quem vai sair mais queimada é a Bela Campos. Agora, quem já está se queimando desde já é a novela, que realmente, nossa, tá difícil, viu? Olha, eu acho que a interpretação do Cauã Raymond está boa. Acho, claro, que acaba sendo comprometida com essa falta de química que tem os dois, então isso acaba comprometendo. Assim que, na minha opinião, agora, quem está entregando o melhor trabalho nesta novela é a Ingrid Geiger. Acho que é assim o sobrenome dela. Quem é esta, Zé? É a que faz o papel da Lucimar. É a melhor personagem, é a melhor interpretação, é a mais segura, é a que consegue realmente trazer mais camadas sem mostrar caras e bocas e sem dar tantas derrapadas, que a Thaís Araújo, por exemplo, tá muito bem, mas ela dá algumas derrapadas porque também tá tendo umas cenas que realmente, umas cenas assim tão quase folclóricas, por assim dizer, né? Lá na cozinha, ai, o contrato, vamos assinar o contrato, Poliana. Ah, gente, por favor. Então, realmente está demais. Bota aí embaixo nos comentários o que é que você acha de toda esta confusão. Escreva aí embaixo nos comentários. Vou ler? Não, não vou ler, porque eu sei que vai ter muita gente que vai me xingar. Segundo, porque eu vou viajar. E terceiro, também porque eu estou editando, vou começar a editar o Desgraciado. Não vou ler, mas a minha filha número 1, número 2, número 3, número 5 vão ler, tá bem? Que são aí os seguidores, tá certo? Mas você pode ler aí, pode xingar, que se for muito pesadão, o YouTube mesmo bloqueia, e se não for, você pelo menos desafoga aí o seu coração e ajuda a você não ter câncer com ranço de mim, com raiva de mim. E uma coisa maravilhosa que o YouTube traz, né, a nossa vida, é que com o YouTube a gente pode ganhar dinheiro tanto com as pessoas que gostam da gente, quanto as pessoas que me odeiam. Porque você comenta e dá o engajamento, com o engajamento o YouTube manda o vídeo para mais pessoas assistem, e aí entra mais dinheiro, e nesse ano estou precisando, que eu quero ir no México. Que passagem de cara para ir para o México, viu? E também quero ir lá na Islândia esse ano, que a passagem não é tão cara, mas o aluguel não, os hotéis, nossa, meu. E espero que esteja lá o Sub-Zero, para pelo menos tirar uma foto, porque pelo preço que estão cobrando, realmente está demais. Se inscreva no canal, se quiser ver essas aventuras minhas aí viajando. Olha, nesse vídeo aqui lá do meu outro canal das viagens, tem eu contando como foi o sufoco que eu passei na imigração na Itália, e também contando como foi a quarta vez que eu fui padrinho de casamento. Aqui lá no México eu também estou querendo ir para ser padrinho de um casamento. E já aqui, olha só, você assiste os resumos sincerões do canal, que são os melhores vídeos do canal. Se chegou agora, assista, que você vai gostar. Um grande abraço. Acabou, marginal.